Olá, pessoal! Nesta aula veremos a diferença entre frase, oração e período e também veremos sobre o período composto por coordenação e suas conjunções coordenativas. Quero que primeiramente vocês observem estes dois enunciados. Primeiro enunciado, socorro. O segundo, o bombeiro socorreu a mulher imediatamente. Observem que tanto no enunciado de cima quanto no de baixo existe sentido completo, dá para entender perfeitamente a mensagem. Então, quando isso acontece, a gente diz que existe uma frase. Então, o que é uma frase? Frase é o enunciado que apresenta sentido completo. No enunciado de baixo, além de frase, nós temos também uma oração. Olha aí, oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Em outras palavras, quer dizer que para ser oração, obrigatoriamente precisa haver verbo. No enunciado, o verbo é socorreu. Então, essa é a diferença entre frase e oração. Frase, sentido completo. Oração, além do sentido completo, precisa haver verbo também. E período? Como é que a gente sabe a quantidade de períodos num determinado texto? Pela quantidade de pontos deste texto, o ponto final, o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Então, período é o enunciado com sentido completo, ou seja, período é uma frase estruturado em uma ou mais orações. Na escrita, o período termina por ponto final, olha o exemplo dado. O bombeiro socorreu a mulher que havia caído da sacada do prédio. Temos um período. O período também é identificado pelo ponto de interrogação, quando queremos fazer uma pergunta. O bombeiro socorreu a mulher que havia caído da sacada do prédio? E o período também pode ser identificado pelo ponto de exclamação, quando queremos dar uma ênfase maior ao enunciado. O bombeiro socorreu a mulher que havia caído da sacada do prédio. Relembrando aí o que vimos até agora, a diferença entre frase, oração e período. Lembrando que frase é um enunciado com sentido completo. Oração também é uma frase com sentido completo, só que é estruturada em torno de um verbo. E período, para ser período, o enunciado precisa terminar em uma pontuação. Ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E na escrita, o período, ele se inicia com letra maiúscula e termina com essa pontuação que eu já falei. Observem aí essa primeira oração, este primeiro enunciado. Ninguém lamentou sua renúncia. E no segundo caso, ninguém lamentou que você renunciasse. Agora veremos a diferença entre período simples e período composto. Você já sabe o que é período, né? Como é que se identificam os períodos. Agora vamos diferenciar o simples do composto. Simples porque tem apenas uma oração, como neste caso aí. Ninguém lamentou sua renúncia. Neste período temos período simples, também chamado de oração absoluta. No de baixo, nós temos duas orações. Neste período, nós temos duas orações. Por que duas orações? Porque temos dois verbos, que é o verbo lamentou e o verbo renunciasse. A primeira oração, ninguém lamentou. A segunda oração, que você renunciasse. A primeira oração, neste período, é chamada de oração principal. E a segunda oração é chamada de oração subordinada. Leva este nome porque a oração subordinada, ela depende, ela é subordinada, ela é dependente de uma outra oração, que é a oração principal. Mas este assunto de oração subordinada vai para uma outra aula. Neste enunciado, nós temos um período composto. Por que composto? Porque período composto é quando você tem duas ou mais orações.
E para saber a quantidade de orações, é só verificar a quantidade de verbos do período. Bom, agora veremos o período composto por coordenação. Período composto por coordenação, teremos orações coordenadas, que são orações independentes sintaticamente. Observem aí este período. Caia na real e não se deixe levar por propagandas enganosas. Caia na real é uma oração coordenada. E a outra oração, e não se deixe levar por propagandas enganosas, é a outra oração coordenada. Observe que temos duas orações porque temos dois verbos ou duas expressões verbais. Caia na real, o verbo é caia, nós temos oração coordenada assindética. E aí a gente já percebe a classificação das orações coordenadas. A oração coordenada ela pode ser assindética se antes do verbo não tiver nenhum conectivo, não tiver nenhuma conjunção. Então, observe que antes de caia, do verbo caia, da expressão caia, não tem conjunção. Então, oração coordenada assindética. E a outra oração começa com a conjunção e. Temos oração coordenada sindética aditiva. Por que sindética? Porque temos aí a conjunção e. É uma conjunção coordenativa aditiva. Então, neste período, temos um período composto por coordenação, composto por duas orações coordenadas. A primeira oração é coordenada assindética, ou seja, sem síndeto, sem conjunção antes do verbo. E a segunda oração é coordenada sindética aditiva, ou seja, tem aí a conjunção e, que inicia a segunda oração. Sindética aditiva porque soma uma informação. Agora nós veremos as orações coordenadas sindéticas. Como já vimos, as orações coordenadas elas podem ser assindéticas, ou seja, sem conjunção, mas elas podem ser também sindéticas, ou seja, com conjunção. Aí, dependendo da conjunção, ela vai levar uma classificação. Então, as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser, primeiramente, aditivas. Então, oração coordenada sindética aditiva, porque leva este nome? Porque está adicionando, porque está somando informação. Observem aí a frase, o enunciado. Estudei para a prova de matemática e fiz todas as tarefas. Então, e fiz todas as tarefas, nós temos aí uma oração coordenada sindética aditiva, porque começa com a conjunção e. No segundo caso, nós temos a segunda classificação de oração coordenada sindética é a adversativa. O que significa adversativa? Adversativa vem de adversário, de contrário, de pensamentos contrários, situações contrárias. Olha o exemplo dado. Estudei para a prova de matemática, mas não fiz todas as tarefas. Observem essa segunda oração, mas não fiz todas as tarefas, começando pelo mas. A ideia de contrariedade, de oposição, por isso, adversativa. Outro exemplo de adversativa, ao invés do mas, foi colocada a conjunção porém, que também dá a mesma ideia. Estudei para a prova de matemática, porém não tirei uma boa nota. Outro tipo de oração coordenada sindética é a alternativa. Alternativa significa escolha. Quando você faz uma avaliação de alternativa, significa que você tem que assinalar, você tem que escolher uma das questões. Então, alternativa, nós temos aí o exemplo, ou estudo para a prova, ou faço as tarefas. Existe uma escolha, existe uma alternativa. No caso, a conjunção é o ou. Ou José ou João será eleito presidente do clube. Então, nós temos aí a alternativa ou. Outro exemplo. Outro tipo de oração coordenada sindética é a conclusiva.
ou seja, que dá a ideia de conclusão. Estudei para a prova de matemática. Qual é a conclusão que eu chego? Por isso, tirei uma boa nota. Então, o por isso é uma conjunção conclusiva. A oração é chamada de oração coordenada sindética conclusiva. E por último, a explicativa. Como o nome diz, é porque dá uma explicação. Não tirei uma boa nota na prova. Porque não estudei? Essa é a explicação. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aprendido e até uma próxima.